aproveitar e eu quero começar essa edição falando de saúde. É que hoje, 30 de agosto, é celebrado o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. E embora a causa da doença ainda seja desconhecida, muitos estudos no mundo todo têm possibilitado uma constante e significativa evolução na qualidade de vida dos pacientes. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, a Suzana Pereira, que é presidente da Associação Paraibana de Esclerose Múltipla. Bom dia, Suzana. Seja bem-vinda, viu? Vamos conversar então sobre esse assunto, que, aliás, é um assunto muito discutido nesse mês de agosto por causa da campanha Agosto Laranja, né? E hoje também celebrando com o Dia de Conscientização da Esclerose Múltipla. E aí eu queria saber de você, Suzana, o que é a esclerose múltipla? Que doença é essa? A esclerose múltipla é uma doença autoimune, crônica, né, progressiva, que afeta o sistema nervoso central. Então, ela impede, como as células do nosso corpo, elas nos atacam o próprio corpo, ela impede que várias funções do nosso corpo funcionem bem, né? Então, visão, trato urinário, toda a mobilidade. Então, dependendo do grau como ela se manifesta, então ela pode afetar de várias formas, né? E os sintomas são sempre quase invisíveis, né? Às vezes a pessoa começa com um sintoma muito impactante, que é a fadiga. Você tem fadiga, não sabe de onde vem aquela fadiga. Não sabe diferenciar se é um cansaço ou se é algo relativo a alguma enfermidade, nesse caso, a esclerose múltipla. Não tem essa diferenciação, Suzana? A enfermidade, ela geralmente está atrelada a pessoas muito jovens, né, de 20 a 40 anos. Entendi. Como ela se manifesta ainda é desconhecido pela ciência, né? Mais mulheres são afetadas com a esclerose múltipla e digamos assim, ela é uma doença quase invisível. Só quando a pessoa se torna PCD, dependendo do grau como o sistema nervoso se manifesta, é que você se torna uma doença visível. Mas o mais impactante dela é ser uma doença invisível. Por isso que é tão importante a gente fazer essa conscientização durante todo o mês de agosto. Por isso que eu estou de laranja, porque a laranja é alerta. Porque muitas vezes você sofre anos com sintomas e algum dia você tem um surto, como eu tive o meu primeiro surto e eu já perdi a visão do olho esquerdo. Então, para que os diagnósticos se tornem mais precoces, é necessário sim que a gente faça essa conscientização. Porque, como eu estava querendo me lembrar, a doença ela é uma incógnita. Sim. A esclerose múltipla é uma incógnita, como muitas doenças desmielinizantes. Muitas vezes o paciente só descobre a doença num surto. Por isso que ela não tem a prevenção. Você pode ter uma qualidade de vida melhor para evitar várias doenças. Ela não tem prevenção, ela tem conscientização. Sim. Porque com a conscientização, o paciente pode até sentir vários sintomas e de repente lembrar de alguém. Fulana falou. Verdade. Minha tia tem esclerose múltipla e ela falou desse sintoma. É verdade. E quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais dissemina essa informação e as pessoas passam a entender melhor. Suzana, são mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo com esclerose múltipla, né? Como é que é feito esse diagnóstico? Leva um tempo, né? Afinal, você falou que é uma doença ainda em fase de investigação, muitas vezes silenciosa, com sinais e sintomas parecidos com outras doenças. Exatamente. Também. Como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico, infelizmente, é preciso informação. Informação é o melhor remédio. Sim. Então, a partir do momento que a gente tem mais informações, você vai procurar, em vez de você procurar vários médicos, como você tem uma dor, você procura ortopedista, tem um problema visual, procura um oftalmologista. Sim. E muitas vezes esses profissionais de saúde, eles não estão preparados. Então, se a própria classe de saúde for conscientizada, ele vai entender, eu vou encaminhar esse paciente para um neurologista. Então, quando a gente chega no neurologista, muitas vezes é num surto mesmo. É um surto grande, perda visual, do corpo, falando num corpo no geral, muitas vezes você passa anos fazendo fisioterapia. E aquelas dores intensas, aquelas dormências, formigamento, não é ortopédico, e sim neurológico.
Então, quando você chega no médico certo, então você tem que fazer ressonância magnética, líquor, vários exames de sangue, de imagem e principalmente a anamnese bem feita. Sim. Né? Então, como é uma doença de descarte, às vezes demora para sair, porque ela confunde com outras patologias. Então, demora a sair por isso. Então, quanto mais cedo você for ao médico certo, Sim. então você tem o seu diagnóstico precoce para começar o tratamento e começar as terapias complementares, porque como a doença é múltipla, então a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, não é? Verdade. E outro detalhe importante, né? Talvez você que está aí do outro lado da tela já tenha ouvido falar sobre duas atrizes, duas personalidades aqui do Brasil que foram diagnosticadas com esclerose múltipla e que compartilham esse assunto nas redes sociais através dessa disseminação de informações também e da voz que elas têm para milhares de pessoas, né? As atrizes Guta Stresser e Cláudia Rodrigues foram diagnosticadas com esclerose múltipla. A partir do diagnóstico, elas foram compartilhando o que é conviver com a doença também. Existe possibilidade de qualidade de vida, de desmistificar, né, que é uma sentença para quem tem esse diagnóstico. Queria que você falasse sobre isso também. Sim, desmistificar o que a gente está sentindo. Então, o que, é que a gente tem? A gente, com uma equipe multidisciplinar, a gente foi criado o Centro de Referência em Esclerose Múltipla aqui na Paraíba, funciona na FUNAD. Então, a gente tem lá psicólogo, a gente tem uma equipe de enfermagem, tem assistente social, os neurologistas, todos imunoneurologistas, né? A gente tem enfermagem, tem... A nossa medicação, ela é dispensada no próprio centro. Sim. Né? Então, facilita. E com a nossa associação, em parceria com o Centro de Referência em Esclerose Múltipla, a gente trabalha muito em cima da qualidade de vida. Sim. Para que a pessoa cuide da saúde mental, cuide do corpo, sempre esteja alerta, fazendo exercício físico. Tem um compartilhamento de experiências Com outras pessoas também, né, Sim. Suzana? E como é que esses pacientes podem chegar a essa associação? De que forma eles podem participar dessas atividades, serem acolhidos, né, e ter um tratamento também mais eficiente? Sempre nós promovemos reuniões bimestrais, junto ou não com o CREM, e a gente sempre leva um profissional de saúde, um educador físico, um fisioterapeuta, para mostrar a importância da gente não parar, a gente está em movimento. Muitas vezes a gente pensa, a sua doença é delicada, você vai ficar parado. Não, pelo contrário, nós precisamos de movimento. Sim. Não é à toa que o livro que eu escrevi é Memórias de uma Vida em Movimento. Eu acredito que a minha qualidade de vida até melhorou muito mais a partir do diagnóstico. Porque muita coisa que eu não fazia, eu comecei a fazer. A partir dele, A né? partir dele. O Pilates, eu nem sabia o que era Pilates. Já há 14 anos, 14 anos de diagnóstico, 14 anos de Pilates. Então, a Associação Paraibana de Esclerose Múltipla sempre trabalhou em cima disso. A gente fazer terapias ocupacionais, oficinas de arte, a própria socialização. Socializar já faz parte do tratamento. Sem dúvida. Você está junto dos seus pares, você começa a entender que você não está sozinho. Então, a partir disso, a gente vai desmistificando isso, que é aquela doença gravíssima e não deixa de ser, porque deixa sequelas, se não for cuidar a tempo, se não for tirar a pessoa do surto. Então, a gente é um estímulo intenso, é um estímulo constante para que não se fique parado, se mantenha em movimento. Hoje à tarde a gente tem um movimento, vou continuar dizendo movimento, hoje à tarde a gente tem um movimento no Centro de Referência em Doenças Raras, né? Muito profissional, doenças raras, Onde nos é que bancários. fica, Suzana? Nos bancários? Nos bancários. Então, Tá. hoje a gente já tem a primeira comemoração. Bacana. Porque como a doutora Bianca está viajando, as duas comemorações próximas, eu digo comemoração porque hoje a conscientização já acontece. Então, vamos comemorar tudo que a gente já ganhou. Verdade. Todas as nossas conquistas. Então, essa comemoração começa hoje, dia 30, que é o Dia Nacional e Estadual também, aqui na Paraíba, considerado o dia da conscientização da esclerose múltipla. E na segunda-feira e terça-feira na FUNAD nós vamos ter 2 eventos, um pela manhã, na segunda, outro à tarde, justamente trazendo essa consciência para o próprio paciente.
termina agosto laranja, já entra o quê? Setembro amarelo. Sim, é uma cadeia, né, de informações e de compartilhamentos. E falando aqui sobre o trabalho também da Suzana, eu vou deixar o Instagram dela para que vocês possam acessar. A comunidade está aí, ó, a convidada a participar, a entender melhor sobre esse assunto. É uma missão de todos nós, né? Saúde é prioridade mesmo. @maturidademúltipla_Suzana. @maturidademúltipla_Suzana. Suzana, obrigada, viu, pelo seu compartilhamento aqui com a gente também. Um alerta pontual nessa data, nesse dia 30 de agosto, mas que vale para qualquer época do ano, porque a nossa saúde, como eu falei, é prioridade, né? Então, Com boa certeza. sexta-feira, bom fim de semana para você. O prazer foi meu, Bruna, e eu só queria acrescentar aqui, é maturidade múltipla, porque eu fui diagnosticada na maturidade, eu já tinha 51 anos, e alertando. Essa é uma doença que sempre chega nos jovens entre 20 e 40 anos, onde eles estão na idade produtiva. Eles estão ainda se formando, pensam em ser pais. Então, não tenham medo. Procura a PBM, a Associação Paraibana de Esclerose Múltipla, porque a gente faz todos os encaminhamentos para vocês. Muito bem, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Bruna.